Em meio a tantas críticas ao que foi feito em Dragon Ball Super, muito se fala da descaracterização de vários personagens que parecem ter sofrido um apagão cerebral e esquecido tudo o que aprenderam nas temporadas anteriores. Falar do quão problemático é o que fizeram com o Goku, por exemplo, é algo que se tornou até normal entre os fãs hoje em dia. Porém eu não vejo mesmo sendo feito com tanta frequência com o segundo personagem mais popular da obra. Vegeta contraria o que mais se repetia nas guerras entre os fãs de anime antigamente. Dragon Ball não só tem uma história, mas também tem um dos melhores arcos de personagem já feito. E é por isso que hoje eu quero falar sobre a vida, a morte e o renascimento do melhor personagem de Dragon Ball, na minha opinião. Mas antes, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like. E também eu quero aproveitar para agradecer a todo mundo que se inscreveu nesses últimos dias. Eu achei que eu não iria conseguir chegar a 100 inscritos até o final do ano, e eu já estou com mais de 200. Por isso, muito obrigado mesmo a você que se inscreveu e deixou o seu like nos vídeos anteriores. Vocês estão fazendo parte dessa caminhada. E agora, bora para o vídeo. Vegeta surgiu não apenas para ser o vilão do momento ou o desafio final de uma saga. Diferente de Raditz, ele representou o que Dragon Ball seria dali em diante. Quando os fãs mais saudosistas se lembram da quantidade de violência que tinha na obra, não era à toa. Antes da chegada de Vegeta e Nappa, não se tinha muitos momentos chocantes na história, e aqueles que tinham meio que viraram meme com o tempo. Vegeta não era um daqueles vilões em que era permitido ter um alívio cômico para tirar a atenção do momento. Pelo contrário, do começo ao fim, os guerreiros Z tiveram que lidar com perdas e um inimigo capaz de matar o próprio companheiro por ser fraco demais. Desde o início, as ambições de Vegeta eram motivadas pelo seu ego e orgulho. Mesmo sendo o príncipe da raça guerreira e um guerreiro de classe alta, considerado o mais forte da sua linhagem, isso não impediu com que ele fosse mais um dos milhares de servos do exército de Frieza. E essa era, até o momento, a maior humilhação que o príncipe dos Saiyajins poderia passar, até claro conhecer Goku. Perder para um Saiyajin de classe baixa foi o que despertou em Vegeta a raiva que ele precisava para se revoltar contra Frieza e colocar em prática o plano de ser o mais poderoso do universo. Além dos sacrifícios de se rebaixar e lutar ao lado daqueles que ele julgava serem inferiores, o destino destrói seus planos e Vegeta morre, como mais um inseto aos pés do Imperador. A cena da morte de Vegeta é a primeira quebra que o personagem tem na história. É esse o momento em que ele abandona todo o seu orgulho e implora para que alguém que ele julgava inferior realizasse a missão que ele não conseguia. E se formos levar em conta a teoria de que Toriyama queria finalizar Dragon Ball na saga de Frieza, esse seria com certeza um ótimo fim para o personagem. Porém, na mesma saga, Vegeta é revivido e simplesmente continua sendo um cretino a partir dali, só fica uma motivação menos grandiosa do que antes. Se olharmos bem para o personagem, especificamente em sua fase na saga dos androides e a saga de Cell, é fato que a motivação dele para fazer o que ele faz é muito simplória. Podem me corrigir, mas até onde eu me lembro, ele só participa da maioria das lutas para superar Goku e provar que ele era o mais forte. E por mais que pareça uma crítica, na verdade eu acho que essa motivação é boa e coerente para a construção do personagem. Como eu disse, as ambições de Vegeta são motivadas pelo seu orgulho, e ele era orgulhoso demais para aceitar ser subjugado por Frieza. Por isso, qualquer oportunidade que ele tivesse para atrair o Imperador, ele usaria. Só que como as coisas não ocorreram do jeito que ele queria, aquele que era o único de sua raça que havia superado o rei, também foi superado. Não só por Frieza, mas também por Goku. A sua morte na Namekusei resultou no fim de um ciclo. O seu orgulho foi quebrado no momento em que ele pediu para Goku vingar os Saiyajins por ele. E quando ele volta, sua ambição se torna derrotar aquele que roubou seu objetivo de vida. Ainda na saga de Cell, depois de Gohan derrotar o vilão e a paz voltar ao planeta, em meio a tantas frustrações e o fato de continuar sendo superado mesmo após conseguir a forma de um super guerreiro Saiyajin, Vegeta diz para si mesmo que nunca mais iria lutar. Porém, 7 anos depois, agora na saga Buu, ao saber do retorno de Goku, vemos um Vegeta ansioso com a luta que ele tanto queria. E mesmo com o destino da Terra e até o destino de todo o universo em perigo, Vegeta parecia não se importar com a situação, demonstrando até um hiperfoco em desafiar Goku, o que o levou a cometer mais um grande erro em sua vida, ajudando o Mago Babidi a despertar Majin Buu. E eu queria chegar logo nesse ponto, pois é aqui que mais um ciclo se fecha na história de Vegeta. Seu sacrifício era mais do que um modo de consertar os seus erros do passado. Era também aceitar uma verdade que Vegeta não queria admitir por todo esse tempo, que sua vida não tinha sentido nenhum. Vegeta passou os últimos anos de sua vida sustentando a sua existência na figura de Goku. Ele o via como uma âncora que fazia toda a sua luta ter algum sentido. Enquanto Goku estivesse vivo e fosse o mais forte, nada mais importava para Vegeta, porque assim ele sempre teria um motivo para continuar lutando. E isso se manteve assim até a chegada de Trunks. Saber que Trunks era capaz de ser tão forte quanto Goku deu mais uma razão para Vegeta estar vivo. Afinal, como Saiyajin, ele aprendeu que ser forte era tudo o que importava. E mesmo sem demonstrar explicitamente, Vegeta sentiu orgulho por saber que Trunks era o último guerreiro em pé no futuro dele. Porém, ver seu filho e seu rival perdendo suas vidas ao mesmo tempo o quebrou completamente. Tanto que ao perceber novamente sua incapacidade e que foi por sua culpa que eles morreram, ele pede desculpas a Gohan por ser um fardo. O impacto da realidade em Vegeta
foi tão grande que ao final da luta ele teve uma crise existencial. Quando ele diz, eu nunca mais vou lutar, era como dizer a si mesmo que não valia mais a pena continuar, já que ser um guerreiro era tudo que ele sabia ser. Mas mesmo assim, não é um Vegeta depressivo que encontramos na saga Buu, pelo contrário, ele parece bem mais inserido no núcleo dos guerreiros Z do que anteriormente. Vegeta havia sim perdido seus motivos para viver como um Saiyajin, mas os anos que ele passou na Terra o deram novos motivos, pois agora ele não era só um guerreiro, ele também era um pai e um marido. O discurso emocionado que Vegeta dá em sua luta contra Goku demonstra a insanidade de suas ações até ali. Nem ele mesmo acreditava que voltar a ser o que ele era antes era melhor do que dar um último abraço no seu filho. E a conexão que ele tem com Goku aqui é uma coisa que nenhuma outra história vai conseguir repetir. O laço que Vegeta criou com Goku é bem mais do que apenas uma rivalidade de poderes. Naquele momento, Vegeta não estava procurando apenas por uma boa luta. Ele também queria uma resposta. Continuar lutando, ser o mais forte, um guerreiro lendário, não fazia mais sentido para ele. E é por isso que ele precisava de Goku para dizer na sua cara do porquê ele deveria continuar lutando. E é do sacrifício de um dos maiores vilões que nasce um dos maiores heróis de Dragon Ball. No final da série, Vegeta finalmente entende o que fazia o Goku ser tão especial. E surpreendentemente, era algo que ele sempre disse desde o começo da história. Diferente do que querem que você acredite, Goku não lutava por si mesmo. Ele lutava pelos outros também. Como ele mesmo dizia, ele era um terráqueo, um Saiyajin criado na Terra. E era essa a diferença entre o príncipe que foi tantas vezes derrotado e o herói que Vegeta se tornou a se sacrificar por aqueles que ele tanto se negava a admitir que amava. E algo muito interessante que eu reparei há muito tempo atrás é que quanto mais tempo Vegeta passava na Terra, mais ele ia abandonando seus trajes Saiyajins e adotando roupas mais casuais da Terra, mostrando aos poucos que ele estava se tornando mais humano também. E isso casa bem com a versão definitiva do personagem pra mim, que é a de Dragon Ball GT. Agora, pense em um cenário onde você tem que ficar o dia inteiro em um shopping com uma adolescente mimada. Parece um pesadelo, né? Bom, não pro Vegeta. Quem poderia imaginar que o segundo ser mais forte do universo iria aproveitar o tempo livre levando sua filha para fazer compras com um sorriso no rosto? Eu meio que entendo do porquê a versão do Vegeta GT não ser tão popular entre os fãs assim. Mas tudo sobre esse personagem só me faz gostar mais dele, mesmo com aquele bigodinho de cria que ele tem. E por mais que sua participação no anime só aconteça mais pro final da história, pouco que temos já é o suficiente para contar tudo o que precisamos saber sobre essa nova fase dele. Nesse momento, Vegeta se aposentou das lutas. Ele encontrou na vida pacata da Terra, ao lado da família e amigos, um prazer que ele não tinha encontrado quando era o príncipe Saiyajin. Um tipo de prazer que o próprio Goku só foi descobrir depois de décadas vivendo aqui. A verdade é que o que sempre me fez adorar o personagem não era a rivalidade com o protagonista. Algo que resolveram manter em Dragon Ball Super e que para mim só parece meio bobo e sem sentido com o que o personagem deveria ser. O que de fato me fazia adorar o Vegeta era esse crescimento que ele teve ao longo do tempo, que ao mesmo tempo acompanhava o meu próprio. Aos poucos, ele foi deixando sua arrogância e aprendendo com seus erros, e isso o tornou num homem capaz de se sacrificar quantas vezes fossem necessárias para manter a paz no mundo daqueles que ele tanto ama.